Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos abordar um assunto que tem causado muita preocupação e também uma certa tristeza nas mamães. Quando elas chegam no atendimento psicológico, elas muitas vezes chegam muito tristes, frustradas em ouvir uma mensagem da sua criança ou do seu adolescente. E que mensagem seria essa? Meu filho disse que me odeia, e agora? O que devo fazer? É importante que as mamães, que os papais entendam que é normal, a partir dos 6 anos de idade, a criança ou o adolescente sinalizar através da sua expressividade em algum momento que odeia os seus pais, que odeiam os seus cuidadores. Por quê? Porque nesse momento eles estão respondendo de forma agressiva a alguma frustração que lhe foram causadas. Então é muito importante que essa mamãe, que esse papai, que esse cuidador, que esse responsável saiba qual é o motivo dessa expressividade. O que é que essa criança ou que esse adolescente quer sinalizar através dessa expressão? É importante que em algum momento, assim que essa criança normalizar as suas emoções, que esse responsável sente com essa criança e procura entender o que é que ela quis dizer com essa expressão eu te odeio. Primeiro é importante questionar dessa criança ou desse adolescente o que ela entende com a palavra odiar. Quais são os sinônimos ou significado que essa palavra odiar tem para essa criança? Porque a partir daí você vai conseguir entender o que é que ela quis te dizer naquele momento em que ela disse que te odeia. Normalmente, uma criança ou um adolescente, quando se refere ao seu cuidador, aos seus responsáveis, com essa forma de expressividade, é porque ela quer atingir aquele ou aquela pessoa que lhe causou alguma frustração. Ela quer demonstrar insatisfação com algo que não atendeu às suas expectativas. Então é normal responder que está com ódio, que odeia, que não gosta. Mas é importante que a gente possa estar sentando em um outro momento com essa criança ou com esse adolescente para a gente entender realmente o que ela quis dizer com isso, para que nós não estejamos alimentando sentimentos negativos dentro dessa criança ou desse adolescente. Mas se nós percebermos que essa expressividade está relacionada à possibilidade de causar mal-estar a esses pais ou esse responsável para obter aquilo que ela quer, é importante que nós não cedemos, que nós mantemos firmes e que por mais que nós ficamos tristes, insatisfeitos em ouvir aquela mensagem de que nós somos odiados pelos nossos filhos, é importante que a gente não ceda. E é importante também que a gente não deixe transparecer para essa criança que aquela expressão nos causou mal, que nos deixou mal, que nós ficamos tristes ou debilitados com aquela fala. Porque aí
Se a intenção dele realmente for nos atingir por conta de não ter sido satisfeito em nos seus propósitos, nos seus anseios, constantemente ela vai usar a mesma tática. Todas as vezes que nós, quanto pais ou responsáveis, causar essa frustração, essa insatisfação na criança ou no adolescente, ela sabe que ela nos atingiu usando a expressão eu te odeio, então ela vai usar sempre. Então é importante estar conversando sobre o sentido, sobre o significado dessa palavra odiar, para que nós possamos entender o que é que essa criança entende da palavra odiar, que a gente possa explicar para ela o sentido dessa palavra, o que ela pode estar querendo sinalizar para nós com essa fala e que nós possamos estar explicando para que nós evitamos possíveis desencadear de violência no futuro. Então, é importante também que a gente esteja muito atentos à questão de não possibilitar a essa criança a satisfação daquilo que nós entendemos que são atitudes que não devem ser permissivas, simplesmente porque nós não queremos frustrar ou causar mal-estar na nossa criança ou no nosso adolescente. Eles precisam, desde pequenos, aprender a ouvir o não e saber por que estão ouvindo não. Normalmente os pais falam não e ponto final. Não é assim também que tem que acontecer. Se eu digo não para minha criança ou se eu digo não para o meu adolescente, eu preciso explicar o porquê do não. Não é simplesmente não e acabou. Não é por isso, isso e isso. Mostrar quais são as consequências do não, por que o não naquele momento é a melhor decisão. E quando essa criança responde de forma agressiva ou violenta ou com algum tipo de comportamento que você não acha normal naquela situação, que você também não tente causar uma punição naquele momento, porque a criança vai estar descontrolada, você emocionalmente vai estar também debilitado, então será um caos se neste momento vocês resolverem explicar ou fazer alguma intervenção com essa criança ou com esse adolescente. É um momento que com certeza será de desregulamento, tanto para a criança quanto para você, pai, mãe, responsável, cuidador. Então é importante que vocês saiam no momento do ambiente em que o conflito aconteceu, que vocês deixam que essa criança tenta se acalmar, que esse adolescente tenta se controlar e que você também consiga se controlar para que então no momento mais adequado vocês voltem a falar sobre o assunto. Mas naquele momento em que todos estão com as emoções muito alteradas, não é o momento de estar conversando, porque ao invés de vocês trazerem harmonia, uma conversa saudável, uma comunicação tranquila e que vocês possam estar fazendo uma troca positiva para ambos, talvez seja um momento em que vocês irão piorar a situação e não vai haver uma comunicação tranquila para ambas as partes. Então vamos tentar nos controlar, vamos tentar sair daquela situação, naquele momento que está sendo difícil para todos, e aí no momento de mais tranquilidade, que nós possamos sentar e estar conversando sobre aquela forma em que você foi surpreendida
com seu filho ou com sua filha dizendo que ele te odeia. É importante que nós conversamos com os nossos filhos diante de toda e qualquer situação e que nós procuramos entender por que de determinadas falas. O que é que essa criança, o que esse adolescente quer sinalizar para nós? Então, nós não podemos reagir também de forma agressiva ou violenta e não procurar entender o que é que aquela criança quer nos dizer, quer nos sinalizar. Porque no momento em que nós estabelecemos uma boa comunicação, nós conseguimos entender o que é que nós estamos fazendo, que está causando danos emocionais àquela criança e o que é que ela, com suas atitudes também, estão nos deixando tristes. Então, é importante que você explique para sua criança, para o seu adolescente, o verdadeiro sentido da palavra odiar, mesmo que ele te traga o sentido para ele, se realmente for algo somente pela frustração, pela insatisfação, que você aproveite esse momento também para estar dizendo para ele o que realmente significa dizer que eu odeio alguma coisa ou que eu odeio alguém. Então, que você possa estar conversando com ele, sinalizando, explicando e dizer o porquê de não usar essa expressividade. E aí você já puxa um gancho falando da violência, e aí você deixa a sua criança ou o seu adolescente informado verdadeiramente do significado de determinadas emoções, sentimentos e comportamentos. É necessário também que nós aproveitamos esse momento para falar das emoções para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, porque é normal nós sentirmos raiva, medo, alegria, tristeza, mas é importante também que a gente explique como que essas emoções chegam até nós e o quanto é importante nós desenvolvermos autocontrole e nós conseguirmos controlar essas emoções a ponto de não nos trazer malefícios e também de não atingir o outro. Sabemos que é muito complicado falar para uma criança ou para um adolescente de autocontrole, mas é importante que nós já começamos desde criança a trabalhar todo e qualquer assunto. Eu sempre digo que não existe uma idade certa para você abordar determinados assuntos. Todos os assuntos que os nossos adolescentes, o que nossas crianças trazem em uma discussão, em alguma conversa conosco, é porque eles têm condições de ouvir uma explicação ou uma justificativa dentro da sua faixa etária. Então, não existe assunto proibido, não existe assunto que é de criança, que é de adolescente ou que é de adulto. Todos os assuntos poderão ser abordados em toda e qualquer faixa etária, desde que você selecione o vocabulário que você vai usar com essa criança, com esse adolescente, levando em conta a maturidade que ela tem, tanto cognitiva quanto emocional. E não permita que uma expressividade como eu te odeio acabe afastando você do seu filho ou do seu adolescente. Você precisa entender qual é o sentido de cada expressão que ele direciona a você. Um abraço carinhoso e boas reflexões.